Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui mais uma vez na temporada A Vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala, pastor Ivanildo. Boa tarde, pastora Rose. Então, meu amigo e minha amiga, estamos aqui hoje, recebi reforço hoje pela graça e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, da pastora Rose, com conhecimento vasto dentro do Evangelho, de 31 anos de experiência, juntamente com esse que vos fala, 31 anos também de experiência, não experiência teólogo, mas experiência prática, meu amigo, vivida, experiência do dia a dia. Os nossos discursos são tudo baseado no nosso dia a dia, no dia a dia da massa, no dia a dia das pessoas, das experiências que nós temos visto, acompanhado, orientado, aconselhado, meu amigo e minha amiga. Não é verdade, pastora Rose? Sim, com certeza, pastor. E muitas das vezes, as pessoas, ela precisa estar atualizada, porque ela lê, e a Apocalipse é uma passagem que fala de revelação. E nós estamos aí vivendo os dias de hoje, tudo que está ali tem acontecido dia a dia, tem coisas que ainda está por vir, e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar conectados com o reino dos céus, com as coisas espirituais. Por isso que nós precisamos tomarmos atitudes certas. Porque quando nós começamos a seguir o caminho de Cristo, com verdade, com sinceridade, independente das lutas, da adversidade, independente das perseguições, independente que você está tendo perdas, perda de família, perda de irmão, irmã, que você tinha aquele costume de fazer um trabalho evangélico com ele, é o momento que nós temos que ver que Jesus está às portas. E ele está já acolhendo os filhos, os servos, o amigo dele. Então, quando nós, por mais que nós falamos, nós é da fé, nós é do altar, mas a gente sabe que ele está lá no reino dos céus, mas nós fica, entristecido também. Porque a saudade fica. E nós vamos trazer hoje uma palavra para o teu coração, para que você venha entender que a vida de um cristão, de uma mulher de Cristo, de Jesus, do Senhor Jesus, de um homem, tem mais lutas do que bênçãos. Tem mais batalhas para ser vivida. E as batalhas, meu amigo, minha amiga, quem tem que viver é cada um de nós. Através da nossa fé, da nossa renúncia, através das adversidades, das rejeições. Jesus foi rejeitado. E por amor a ele, nós vamos passar por isso também. Por isso nós vamos hoje ler essa palavra, nós estamos toda sexta-feira trazendo uma palavra a respeito da vinda de Cristo, Apocalipse. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, o tema de hoje é a voz. Como está escrito lá em Apocalipse 5, capítulo 11, a voz. Vamos orar. A pastora Rose vai fazer uma oração para que você possa ter conhecimento, que Deus possa abrir o teu entendimento, para que você possa, meu amigo e minha amiga, ter o entendimento da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, nós entramos na poderosa presença do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, venha perdoar nossas iniquidades, transgressões, tudo que não te agrada. Estamos aqui, meu Senhor Jesus, mais uma sexta-feira, trazendo, meu Pai, uma direção através da Tua palavra. Sim, meu. Nos usa. Nos colocamos como instrumento para que eles venham entender qual voz, meu Pai, temos que estar dando ouvido. Sim, meu. Qual a voz que nós temos que repreender. Qual a voz que nós realmente temos, meu Deus, colocado em prática no nosso dia a dia. Meu Deus, que o Senhor venha falar fortemente. Porque tem pessoas que estão confusas. Tem pessoas, meu Pai, que estão dentro da tua casa
mas não está sabendo, meu Senhor, É verdade. discernir a voz. Se é a voz de Cristo, se é a voz do coração dela, ou se é a voz de Satanás. Sim, meu Pai. Porque o Espírito Santo, meu Pai, é a voz do Senhor que fala com a gente, É verdade. que nos consola, que nos dá, meu Pai, força, ânimo, nos dá coragem, nos dá perseverança, nos dá domínio próprio. Mas a voz do mal, meu Pai, muitas das vezes, meu Senhor, tem trabalhado fortemente na mente do teu povo. É verdade. E, meu Deus, também, Senhor, às vezes as pessoas têm agido com os próprios pensamentos dela, as emoções, meu Deus, agindo, meu Deus, com o pensamento, meu Senhor, de desistir, por causa que tem agido mais com o coração do que com a razão. É verdade. A Deus, faz a tua obra, faz a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amigo e minha amiga. Mais uma temporada da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando, lendo, observando os fatos, meu amigo e minha amiga, do livro do Apocalipse, o livro da revelação, o livro ao qual João recebeu do próprio Cristo, a revelação do Apocalipse. E nós já estamos vivendo, meu amigo e minha amiga, em todas as partes do mundo, o Apocalipse. E se você está despreparado, meu amigo e minha amiga, eu digo para você, se prepare, porque a voz está falando com você. O próprio Senhor Jesus, ele deixou escrito no início do livro do Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas, meu amigo. Quando fala igreja, não é nenhuma, na igreja A, B, C, é todas as igrejas. O Espírito Santo tem operado os seus sinais, operado a sua mensagem salvadora, porque o objetivo do Espírito Santo, meu amigo, é fazer você lembrar, é fazer você se arrepender, é fazer você se voltar para o Deus da eternidade, ao qual aquele que nos chamou através do sacrifício do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que era o Cordeiro que morreu por mim, morreu por você. O sangue dele teve o poder, meu amigo, a morte dele teve o poder de abrir o portal da salvação para mim e para você. Hoje nós temos o privilégio de nos conectar com Deus. Hoje nós temos o privilégio de estar com Deus. Mesmo neste mundo temporal, nós conseguimos nos conectar no mundo celestial com nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter muito cuidado com a voz que você tem ouvido. Você tem que ter muito cuidado com os conselhos que você tem recebido. Você tem que ter muito cuidado a maneira que a mensagem tem chegado para você. Será que você tem guardado ela como que se fosse para você, meu amigo e minha amiga? Ou você tem ouvido a palavra e entendido que era pro fulano, pro Beltrano e pro Cicrano? Não é verdade, pastora Rose? Sim, vamos lá, vamos ler. Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler do início? Está escrito lá no Apocalipse 5, versículo 11, meu amigo e minha amiga. Está escrito assim: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões, de milhares de milhares, proclamando com voz forte, voz determinada, meu amigo: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia, meu amigo e minha amiga. Esse é o Cristo que nós servimos, aonde toda a riqueza está na mão dele, aonde todo o poder está na mão dele, meu amigo. E o louvor, todo louvor, toda honra, toda glória é dada a ele. Nós não podemos dividir
com nenhum outro. Não é verdade, pastora Rose? E é algo que nós temos que meditar e pensarmos muito sobre isso. Porque às vezes, pelo fato de ter uma vida ativa na obra, o Espírito Santo dá direção ao servo de Deus, à serva do Senhor, e muitas das vezes, em vez de ela dar aquela honra e glória para Cristo Jesus, ela pega para si. Quantas pessoas ocorreu de fazer isso e hoje se encontra numa calamidade, se encontra afastado, se encontra doente, porque não deu honra e glória a Cristo. Quantas pessoas hoje querem aplauso? Quantas pessoas hoje ela procura estar em cima do altar, achando que o altar é um palanque, mas não é. Altar é altar, palanque é palanque. Quando você tem uma vida no altar, você fala do altar com reverência, temor, e sabe que ali tem que ter obediência. E às vezes vem uma grande responsabilidade, às vezes não, sempre, uma responsabilidade, o que você está falando, o que você está transmitindo. Por isso que temos que nos consagrar, temos que estar em consagração. Hoje, raro, se coloca uma vigília, é uma batalha para o povo ir. Se coloca um culto de manhã, para acordar cedo, não. Mas é a voz do Espírito Santo de você se santificar. Se é para abrir um jejum, eu não consigo, faço dieta, mas jejum eu não faço. E nisso, a pessoa fica o quê? Vazia, desanimada, através das lutas, através das batalhas diárias, espirituais. Então, qual a voz que você está ouvindo? A voz de Deus? Ou é a tua voz mesmo? Ou a voz do maligno? A voz do diabo? O diabo vai sempre querer similar que você é o cara. Você está fazendo a diferença. Você está fazendo mais do que fulano, ciclano, beltrano. Por que eu estou falando isso para vocês, meu amigo, minha amiga? Porque uma certa vez já ocorreu lá atrás sobre a minha pessoa. E para mim vencer, eu tive que colocar a cara no chão, pedir muito socorro ao Espírito Santo e falar para ele que nada sou, nada tenho, tudo passa nessa vida. Tudo é passageiro. Mas a minha alma queria e quer, até o dia de hoje, estar com o Senhor Jesus Cristo. Custa o que custar. Então nós precisamos nos analisar. Será que temos pegado a honra de Cristo? Ou nós temos oferecido para Ele como louvor, como oferta, viva no altar, fazendo com amor, ou você faz para o homem ver? Tem pessoas que ela quer estar ali, mas mostrar para o homem que ela está pronta. Que ela está pronta para fazer, pronta para ser, mas nunca para servir Cristo Jesus. Só as próprias vontades. E olha, minha amiga, eu conheci uma pessoa que uma voz falou com ela e ela confundiu com a voz que era a voz de Cristo e não era. Ela foi ao pastor e falou que ela estava pronta para ser uma obreira. E o pastor perguntou para ela, mas sem fazer um discipulado, sem ter um preparamento? Não, pastor, eu estou pronta. Eu juro por mim mesmo, eu estou pronta, Uma voz falou comigo na madrugada. Eu evangelizo, eu vou à igreja, eu limpo a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E o pastor ali ficou observando ela, toda vez era o eu na frente. Nós não somos nada, pessoal. Então, a voz que ela ouviu ocorreu de ela ter o quê? Um orgulho. E com o tempo, não demorou muito não. Ela foi levantada obreira. Mas ela não permaneceu. E, pastora Rose, a Bíblia diz aqui no versículo 12, proclamando com voz forte.
para não ter chance de outro ter a honra e a glória. Verdade. Digno é o Cordeiro, Aleluia. que foi morto e recebeu o poder. Espírito Santo. Primeiro ele recebeu o poder, meu amigo. Você só recebe o poder quando você é morto, meu amigo. Morto para a sua vontade, para o seu ego, para as suas paixões. Morto para este mundo. Aí você recebe o poder do Espírito Santo. Não significa, meu amigo e minha amiga, que nessa sua caminhada você não vai pecar. Nessa tua caminhada você não vai desobedecer. Mas você já não vive mais sobre o poder do pecado. Você já não vive mais sobre o poder do seu eu. Você já não vive mais sobre o poder das suas próprias luxúrias, das suas próprias necessidades. Você é guiado pela necessidade de servir aquele que foi morto e hoje vive para todo sempre. Aleluia. E diz mais: morto e recebeu o poder, a riqueza. A riqueza está com o nosso Deus, meu amigo. Talvez você é uma pessoa fascinada pelo dinheiro, pelos bens materiais e despreza o espiritual, a verdadeira riqueza, que é a sabedoria de Deus. Eu digo para você, meu amigo e minha amiga, está chegando uma época que já não vai ter mais dinheiro. Você já não vai ter mais o controle, meu amigo e minha amiga, de usar o seu dinheiro como você quer. Você já não vai ter mais o controle de usar como você deseja, meu amigo e minha amiga, porque o sistema está modificando a maneira do ser humano, do homem, da mulher, ela usar o seu dinheiro. E você não vai poder gastar como você gasta. Você vai ter que dar satisfação para o sistema de como que você está usando e para que você está usando. E também, meu amigo, você que recebe o Bolsa Família, você vai ter que dar satisfação. Você já não vai poder usar o dinheiro da maneira que você usava. Você já não vai poder fazer o como você fazia. Você simplesmente, meu amigo, vai ter que fazer o que as regras do sistema pedem. A verdadeira riqueza está com o nosso Criador. A verdadeira riqueza está com o nosso Cristo. E se você, meu amigo e minha amiga, é um ser materialista, é um ser que só pensa na sua necessidade, no seu ego, infelizmente, o que está chegando aí, meu amigo, com a mudança desse sistema é muito complicado. Os fatos estão nas redes, os fatos estão espalhados, disseminados em todos os 4 cantos da internet. E se você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, andai nele. Ele pode guiar você aos pastos verdejantes, a um manancial de águas tranquila, meu amigo. E ele diz mais: o poder e a riqueza e a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo, meu amigo. A sabedoria te instrui. A sabedoria te ensina que o valor dela é muito maior do que a prata refinada, do que o ouro de Ofim. A sabedoria, ela nos protege. A sabedoria nos impede de tomar atitudes que vai trazer consequências horríveis para as nossas vidas, meu amigo e minha amiga. E ele diz mais: a força. Talvez você está aí, você diz: pastor, eu não tenho força. Pastora Rosa, eu não tenho força. Eu não consigo largar. No meu coração e na minha mente,
Eu só quero saber do mundo material. Eu vivo atrás do dinheiro. Eu sou perseguidor do dinheiro. Paulo foi perseguidor dos discípulos, dos crentes de Cristo. Eu sou perseguidor do dinheiro. Eu faço qualquer coisa para ter dinheiro. Eu faço qualquer coisa. Eu não tenho força para resistir a essa vontade maior que a minha. Meu amigo, ele diz que toda a força está com ele. E ele pode te dar força para você ter autocontrole. Ele pode dar força para você se comportar de maneira correta e não se perder dentro dessa paixão maluca. Não é verdade, pastora Rose? Sim, quando uma pessoa, pastor, ela honra a Deus com a própria vida dela, louvor, adoração, não tem como o Senhor Jesus não ter prazer nela. É verdade, meu amigo. Ele passa a ter um prazer tão grande pelas suas atitudes. Ele passa a ter um prazer tão grande nas mínimas coisas que você às vezes pensa ou deseja. Ele começa a trazer para você. Ele começa a realizar os desejos do teu coração. Ele começa a cumprir coisas que até você não pediu. É verdade. Mas por quê? Porque você está honrando ele, você está exaltando ele. Por isso tem uma passagem, né, que diz que honrar pai e mãe. Hoje, você vê a calamidade que está aí, ninguém quer ouvir mais ninguém. Ninguém quer honrar pai, ninguém quer honrar mãe, muito menos seus pastores. É verdade. Hoje, está uns conflitos muito grandes, tanto dentro da igreja e tanto dentro de um lar. Porque os papéis estão trocando, meu amigo, minha amiga. Aí tá tendo falta de respeito. Hoje as coisas estão muito confusas, mas não por causa da palavra de Deus, por causa do pensamento do homem. E às vezes acha que está honrando a Deus porque ela está prosperando, pastor. Muitas das pessoas pensam, eu estou prosperando, não me falta isso, não me falta aquilo, e achando que a vida espiritual dela se refere em termos financeiros. E não é verdade, meu amigo, minha amiga. Isso é trabalho. Você acorda cedo, é seu trabalho, fruto do seu trabalho. Você não se baseia nisso, não. Não deixa você ser passado para trás. Seu entendimento, essa sabedoria que Deus está agora falando com você, meu amigo, minha amiga, se desperta. Porque tudo isso vai ficar. Tudo passa. Tudo vai passar. O que você fala de riqueza, que tem isso, que tem aquilo, antes de você chegar ao seu corpo, entrar lá, naquele momento que você está morto, os parentes já vão estar tudo brigando com o que vai ficar. Pastora Rose, ontem... Tem nada. A gente estava vindo da caminhada, terminando a caminhada, eu passei em um lugar, eu vi uma casa e lembrei de um homem que tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, eu conheci esse homem. Ele vivia de uma maneira totalmente depravada. Tudo para ele era o dinheiro, pastora Rose. Pastora Rose, esse homem veio morrer. E como a senhora acabou de falar, foi um pega para capar para fazer a reparte. Os bens. Não levou nada, pastora Rose. Mas eu pergunto para a senhora, será que ele foi salvo? Será que ele teve o direito de salvação? Meu amigo e minha amiga, nós pregamos para ele. Sim. Mesmo ele com o poder aquisitivo dele, nós pregamos a salvação para ele. Não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito. Porque nós prega, independente da sua classe, de que você acha que tem ou deixa de ter. Nós fala da salvação. Nem média, nem alta, nem baixa. Nós fala de Cristo para todos. Se fosse para pregar para o presidente, eu pregaria. Meu amigo e minha amiga, esses Estamos aí dias para falar do amor de Cristo. eu subi ao monte, eu vi um cavalo
num curral. Eu falei para ele que Jesus estava voltando. Talvez você vá achar isso engraçado, vai rir, vai me chamar de maluco, mas eu estou pregando a salvação em Cristo. Falei para ele, Jesus está voltando, meu amigo, e a coisa vai ficar braba aqui para você. Antes ainda tinha Noé, né? Noé ainda conseguiu salvar. Quem vai salvar? Quem vai salvar, meu amigo, os animais? Às vezes a pessoa, pastora Rosa, ela bota muita força no animal, mas ela não bota força na própria alma. Ela não bota força no cuidado da própria alma. Ela não bota força nas almas. Ela não se preocupa com o seu próximo. Ela é até um dizimista fiel, mas ela não se preocupa com o próximo. Ela não dá valor ao próximo. Ela não dá valor ao próximo. Ela rejeita os irmãos em fé. É uma briga terrível. Não pode isso, não pode aquilo. E tudo isso, meu amigo, vai estar nos livros dos livros, aonde nós vamos ser julgados. Não é verdade, pastora Rosa? Sim, nosso coração não tem que estar focado nisso. Tem pessoas que ela morre pelo carro dela, ela morre pela moto dela. E muitas vezes termina perdendo. Antes de ela morrer, ela já perdeu. Alguém chega e leva. É verdade. Então, o que Deus está querendo trazer nesse momento para você, essa palavra, que você tem que refletir, ou quando vai participar da Santa Ceia, analisar a você mesmo. Pare de analisar a vida das pessoas, a igreja, o pastor, o bispo, o papa. Analise a sua alma, analise o seu coração. Tenho eu agradado Cristo de verdade? Será que só eu estou certo e todo mundo está errado? Jesus, fale comigo. Eu preciso de saber como é que eu estou. Às vezes eu estou na igreja sempre, fazendo a obra sempre. Mas será que não é no automático? Será que já não é um costume seu? Mas você não tem mais esse temor, essa reverência? Como você olha para a Santa Ceia? Como você olha para a oferta? Como você olha trazer o seu dia? Será que você não está com muitos aí? Já com malícia? Pregando contra? Falando mal? Se você fala contra as coisas espirituais, as coisas de Deus, você está falando do próprio Senhor. Você não está falando do pastor. Ai daquele. A palavra diz isso. Ai daquele que toca no meu ungido. Então, quando você faz isso, se o ungido é amigo de Deus, amigo do Espírito Santo, você está frito. Pastora Rose, a Bíblia diz que Davi reconheceu Saul como ungido de Deus. Só em ele cortar um pedaço da roupa de Saul, ele se sentiu mal. Você imagine, Saul não pregava a palavra de Deus. Saul já não estava mais fazendo a obra de Deus. Saul estava perseguindo o servo de Deus. E o final de Saul, meu amigo, foi se suicidar. Então, meu amigo e minha amiga, enquanto você fica aí observando que eles todos dois estão com camisa verde, usando óculos, observa o que está sendo falado aqui. Dê ouvido. O tema desse discurso hoje é a voz. Qual voz você tem ouvido? No céu, um anjo forte proclamou com voz forte que a honra, a riqueza, o poder, a sabedoria, a força e o louvor era do nosso Cristo. E aqui o outro, honra. Às vezes você está atrás de honra. Às vezes você está atrás de glória. Jesus, ele pode exaltar você, meu amigo, quando você o entrega de todo o coração sua vida, seus desejos, seu querer, seu tempo, tudo para ele. Ele faz com que esse momento seja glorioso. Você sempre vai ter paixão em falar dele. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas você vai estar
sempre falando do seu Cristo, do seu Senhor, com prazer, com desejo. E, meu amigo e minha amiga, estamos na era da graça. Estamos na era da graça. Em breve, essa era vai acabar, pastora Rose. Vai acabar. E eu pergunto para você, você está preparado para herdar a salvação? Para ser salvo? Você está preparado? Essa é a pergunta que eu deixo para você nessa tarde do dia 6 de junho, meu amigo e minha amiga. Essa é a mensagem que nós temos para você. A pastora Rose vai fazer uma oração para Deus preparar você. Nós vamos apresentar a água. E você, meu amigo e minha amiga, que você ouviu essa mensagem e você falou consigo mesmo que nem o filho pródigo, eu preciso me voltar para Jesus, mas eu não tenho força. Eu estou totalmente envolvido com este mundo. Ele vai te dar força através dessa oração. Vai te dar a condição de você voltar para Jesus. Pega seu copo com água, se concentra, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nessa tarde, meu Deus, nos levantamos, meu Senhor, em uma só fé, em um só clamor, e apresentamos a Ti, meu Pai, esse copo com água. Sim, meu Espírito Santo, que este, meu Senhor Jesus, vídeo venha alcançar Sim. muitas almas que estão aflitas, angustiadas, doentes, enfermas, com a dor. Meu Deus, o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Sim, meu O Senhor é Deus, que nós nos colocamos diante de Ti nessa tarde, que o Senhor falou com cada um de nós, eu tenho certeza disso. E ao beber desta água, meu Pai, esta pessoa seja curada, em nome do Senhor Jesus. Haja luz nos pensamentos dele, dela, da sabedoria. Meu Deus, que nós não venha estar, meu Pai, com o coração em coisas materiais. Nós temos que ter, meu Pai, o bom e do melhor. Mas, meu Pai, o nosso foco, o nosso alvo é Cristo. Meu Deus, tudo é por o Teu reino. Se nós estiver, meu Pai, conectado em primeiro lugar no reino do céu, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, meu Deus, consagramos esta água em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus e beba da água com fé. Meu amigo e minha amiga, acompanha a gente na página Vinda de Jesus, lá no Facebook. Lá temos vídeos diariamente que fala dos acontecimentos apocalípticos, que fala dos fatos atuais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Dê uma oportunidade para Jesus, Ele mudar o ciclo da tua vida, porque o tempo está acabando, meu amigo. Agora mesmo tivemos uma notícia não muito boa de uma pessoa querida, veio a óbito. O filho não queria nada, só queria saber de jogar. O filho não queria obedecer, não queria ajudar, não queria estudar. E essa pessoa dormiu, passou mal e não voltou mais. Está com o pai, uma serva
dedicada. E eu digo para você, filho, você que me ouve, filho, filha, obedeça os vossos pais. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos tempos filhos seriam rebeldes, desobedientes aos pais, e as suas vidas encurtaria na vida, com certeza, porque é assim que está escrito e é assim que vai ser. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Até a próxima. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus.